Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço. Um grande abraço também a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a toda a nação madureira, em todos os estados, municípios e bairros. E também em todos os países, porque aqui é o canal Potência de 10. Aqui é o canal Potência de 10. O canal do desafio, o canal da bênção e o canal do milagre. Não se esqueça que é o canal também do milagre. E não se esqueça também de divulgar, compartilhar, dar o seu like, se inscrever, fazer os comentários, apertar o sininho e entrar em contato conosco. Porque nós temos um grande desafio. Nós, o canal Potência de 10, o Espírito Santo e o canal Potência de 10, temos um grande desafio que ainda ninguém conseguiu responder corretamente. Vai entrar no recorde. Vai entrar no recorde. Ninguém conseguiu ainda responder corretamente o grande desafio, que é em que texto bíblico, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%. Este é o grande desafio. É o desafio do canal Potência de 10. Este é o grande desafio. E a proposta? E a grande proposta? A grande proposta é: nós te convidamos para ser parceiro, colaborador, padrinho, patrocinador do canal Potência de 10. Vai na descrição, a descrição aqui embaixo, aperta, clica duas vezes ou uma vez, uma ou duas vezes no título do vídeo que vai aparecer a descrição. Se você não quiser apertar no título, vá na setinha que está à sua direita, clica ali na setinha que vai aparecer também a descrição. E também vá, se você estiver usando o seu PC, o seu computador, vá em mostrar mais. A mesma coisa. Se não quiser clicar no mostrar mais, vai no título e clica no título que vai aparecer a descrição. Não se esqueça. Não se esqueça também de nos convidar para ir aonde você desejar que nós façamos a campanha Sixteen. A campanha evangelística Sixteen. Aquela campanha que tem uma programação de mais de 12 horas cumprindo a vontade de Deus para com a humanidade. Que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. E a campanha Sixteen, ela se divide em 4 partes: ensinamento, pregação, oração, cura divina, trabalho de cura divina e a 4ª parte é em abençoar todos que participam. Este é dividido a campanha evangelística Sixteen. Nos convida. Vai na descrição, ali está o nosso e-mail, nosso WhatsApp e também o nosso Facebook. Entre em contato conosco, nós estaremos aí. E também tem aquelas pessoas que desejam, né, uma oração particular, né, está enfrentando problemas
diversos, né? Está num estado à beira, né? À beira do sofrimento, né? Está sofrendo, aflita, ansiosa, deprimida, sofrendo depressão, nos convida. Nós vamos também até a sua residência. Nos convida, nós estaremos aí em nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno, na unção do Espírito Santo. Porque aqui quem dirige e quem é o diretor é o Senhor Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aqui, ele é o diretor. Ele é o CEO, vamos dizer assim. Ele é o CEO, o diretor executivo. O diretor executivo do canal Potência de 10 é o Espírito Santo. Então não esqueça de nos convidar. Nós estaremos aí em nome de Jesus, na sua igreja, na sua congregação, na sua comunidade e na sua casa. Na sua casa. Você deseja que o canal Potência de 10 vá na sua casa? Nós estaremos aí. Nós estaremos aí em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a obra que Jesus fez. Quando ele era convidado para ir à casa, ele ia. Ele ia. Jesus ia e fazia o que tinha que ser feito, a vontade do Pai. E o canal Potência de 10, neste momento, quando nós formos na sua casa, nós vamos fazer a vontade do Filho, do Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo. Então, Jesus exaltava o Pai. Exaltava o Pai, engrandecia o Pai. Jesus, quando ele caminhava e realizava a sua obra de pregar, de ensinar, pregar, curar e abençoar, ele engrandecia e exaltava o Pai. E o canal Potência de 10, ele, na unção do Espírito Santo, ele exalta, enaltece, engrandece o Filho, o Senhor Jesus Cristo, realizando a obra que ele realizou quando esteve aqui na Terra. Então, nos convide. Nós estamos aí à disposição da vossa igreja, da vossa congregação, da vossa comunidade ou da vossa casa. Estaremos aí em nome de Jesus. Não cobramos absolutamente nada. Deixamos isso muito claro. Não cobramos. Não cobramos. Não cobramos absolutamente nenhum centavo. E o assunto de hoje, o assunto que nós iremos abordar é sobre Zacarias. Nós já tínhamos comentado sobre isso, sobre Zacarias. Já tínhamos falado que nós iríamos falar alguma coisa sobre a vida de Zacarias, o profeta Zacarias. Né? O profeta Zacarias que está no Antigo Testamento, ali. Mas, à medida que nós fomos preparando o nosso estudo, nós fomos descobrindo detalhes importantes, que o nome Zacarias era um nome bem comum no Antigo Testamento, antes de Cristo. Era bem comum esse nome. E nós vamos ver sobre esse profeta, o profeta Zacarias. Também vamos falar em um outro momento sobre o livro do profeta Zacarias, as suas, né, que tem um livro com o seu nome, profeta Zacarias. Né? Nós vamos falar hoje quem foi o profeta Zacarias. Nós vamos falar sobre também a história do profeta Zacarias. Nós vamos falar também sobre o ministério do profeta Zacarias. Também nós vamos falar um pouco das profecias do profeta Zacarias. Vamos falar também de Zacarias, que agora já não é esse
profeta, mas sim o pai de João Batista. Nós vamos falar desse Zacarias, o pai de João Batista, e também em outro vídeo nós vamos falar sobre outros Zacarias na Bíblia. Nós vamos falar sobre outros Zacarias na Bíblia e finalizando bem sucintamente, nós vamos falar sobre Zacarias, que supõe-se que seja filho de Joiada, o sacerdote, o sumo sacerdote Joiada, que foi Zacarias, esse Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, que o próprio Jesus fez menção. Então nós vamos dissertar sobre esses Zacarias, porque o Espírito Santo nos levou e nos direcionou a este profeta, né, que está ali na galeria de 12 profetas menores, né? Tem os profetas maiores, a Bíblia no Antigo Testamento divide profetas maiores e profetas menores. E Zacarias é considerado o penúltimo profeta. Por quê? Depois veio João Batista, né? Depois veio João Batista e assim se seguiu-se com no relato de um grande profeta que o próprio João Batista falou que era o Senhor Jesus Cristo. Mas dentro dessa linha cronológica, temos Zacarias aqui como o penúltimo, os estudiosos colocam ele como o penúltimo profeta do Antigo Testamento antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque algumas linhas teológicas dizem que depois de Jesus não há mais profetas, né? Não há mais profetas, mas a nossa linha teológica aqui no canal Potência de 10 crê nos profetas. Porque a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, mestres, lá em Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo fala também nas suas epístolas, né, em Efésios, que sobre os 5 dons do ministério. E o canal Potência de 10, quando ele é solicitado para ministrar sobre dons, porque nós temos um programa somente para dons do ministério, dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço. Alguns categorizam como dons de governança. Nós ministramos também, né? Ministramos também sobre dons, porque nos dias atuais as denominações estão desconhecendo, as lideranças estão desconhecendo a questão dos dons ministeriais, espirituais e de serviço ou governança. E tem os dons que nós chamamos de dons de dentro e dons de fora. Também é um programa, está dentro do programa de ensino bíblico e seminário bíblico do canal Potência de 10. O canal Potência de 10 tem esse seminário, tem esse estudo e nos convide para ministrar na sua igreja, para ministrar. E mediante a este assunto que nós iremos abordar agora, neste momento, sobre o profeta Zacarias, preparamos um estudo, ele é extenso e nós vamos dividir em pedaços bem curtos para que toda a comunidade brasileira, todos os membros do canal Potência de 10 e todos da Nação Madureira possam, a cada vídeo, né, a cada postagem, possa
receber a unção do Espírito de Deus, do Espírito Santo, acerca da vida deste homem chamado Zacarias, também de Zacarias, pai de João Batista, e de outros Zacarias, né? Como Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. São histórias extraordinárias. Quando o Espírito Santo nos levou, eu pensei, é uma mensagem muito extensa, muito grande, mas nós vamos dividir em partes, vamos caminhar. Nós vamos caminhar junto nesse processo, né? Nesse caminho. Por quê? Porque é importante nós entendermos as características desse profeta chamado Zacarias e os outros Zacarias. Quem foi Zacarias na Bíblia? Quem foi Zacarias na Bíblia? Zacarias foi o profeta, foi um homem levantado por Deus, chamado por Deus, para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel, quando veio do exílio, quando se cumpriu 70 anos de exílio na Babilônia. Aí estava Zacarias. O nome Zacarias, o significado do nome Zacarias, significa Jeová ou Yahvé, que significa lembra-se. Lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. Aquele de quem Deus se lembra. Deus lembra de você, por isso que o Espírito Santo nos direcionou a trazer esta mensagem, esta postagem, este vídeo sobre o profeta Zacarias. Por quê? Porque você pensa que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de você. Ele não esqueceu e não esquece de você. Você é um Zacarias para ele, para Deus. Para Deus, você é um Zacarias. Agora, neste momento que você está vendo este vídeo, que você nos contemplou com seu clique para ver este vídeo, você é um Zacarias, aquele que Deus se lembra, aquele de quem Deus se lembra. Deus lembra de você, Deus está lembrando de você. Seja a situação que você esteja passando, seja de bonança ou de tempestade, Ele lembra de você. Zacarias era um homem muito comum entre o povo hebreu, muito comum, era um nome muito comum, já falamos anteriormente sobre isso. Era um nome muito comum entre os hebreus. De forma que muitos personagens bíblicos aparecem com este nome, principalmente no Antigo Testamento, que nós vamos falar. Entraremos nessa parte de outros Zacarias. Nós vamos mencionar que são muitos. Alguns estudos que nós fizemos são mais de 30 Zacarias na Bíblia. Era um nome muito comum. No final desta mensagem, ou melhor, no final dos vídeos sobre Zacarias, tudo sobre Zacarias, nós iremos falar sobre alguns Zacarias, alguns destes personagens. Então, você que está nos ouvindo,
Você que está, neste momento, tendo acesso a este vídeo, a esta postagem, a esta argumentação sobre a vida do profeta Zacarias, nós vamos falar agora sobre a história deste homem, a história do profeta Zacarias. O profeta Zacarias nasceu em uma família de sacerdotes ainda na Babilônia. Ele era da linhagem sacerdotal. Nasceu ali. Sua família estava entre os quase 50 mil exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Ciro. Zacarias era filho de Baraquias. Porém, em algumas passagens bíblicas, ele aparece como sendo o filho de Ido, que na verdade era o seu avô. Nós temos que entender que no Antigo Testamento o avô assumia a posição de pai. E hoje, nos nossos dias, nós até brincamos, né? Que avô é pai 2 vezes. Que se encontra em Zacarias, capítulo 1, versículo 11. Para você conferir também, vai em Esdra, capítulo 5, versículo 1. Em Esdra, capítulo 6, versículo 14. E também em Neemias, capítulo 12, versículos 4 e 16. Para explicar isto, acredita-se que seja possível que seu pai, Baraquias, tenha morrido quando Zacarias ainda era muito jovem. Ou o seu avô talvez tenha sido uma figura mais proeminente que o seu pai. Então são 2 hipóteses ou possibilidades que levam nos textos bíblicos a dizer que ele era filho de Baraquias e, por conseguinte, também filho de Ido. Por quê? Porque Ido era pai de Baraquias e Baraquias pai de Zacarias. Além de profeta, Zacarias também era sacerdote. Além de profeta, era sacerdote. Algumas linhas teológicas, alguns livros que nós lemos sobre o ministério de profeta, nos dias atuais, que é um ministério que estará mais em evidência ainda no presente e no futuro. Estou falando agora, a partir de agora. No presente e no futuro. O ministério de profeta. Hoje, o ministério de pastor que está mais em evidência, né? Pastor, alguns bispos, outros apóstolos, mas o ministério de profeta, a partir de hoje, escreva aí, memorize, bota no seu coração, a partir de hoje, para um futuro bem próximo e distante, é o ministério de profeta que estará em evidência. O Espírito Santo irá usar de forma extraordinária. Se você quiser saber por quê, entre em contato conosco. Entre em contato conosco que nós vamos conversar no particular sobre este ministério, o ministério de profeta. E alguns estudiosos dizem que o ministério de profeta, para ser profeta nos nossos dias atuais, deve ser ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho.
Porque existe uma diferença entre profeta e aquele que profetiza. Muita gente confunde isso. Tem aqueles que Deus usa para profetizar, trazer uma profecia, e tem o ministério de profeta, porque o ministério de profeta é um ministério específico. Deus o usa constantemente. Deus o usa constantemente. Então, é deixar claro que existe a profecia, as pessoas são usadas para trazer uma mensagem de Deus, que nós chamamos de profecia, e tem o ministério específico de profeta. Além de profeta, Zacarias também era sacerdote, assim como os profetas Jeremias e Ezequiel, que era da linhagem sacerdotal. Jeremias e Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Também foram antes dele, antes de Zacarias. Jeremias e Ezequiel profetizaram antes do cativeiro e durante o cativeiro. Antes e durante o cativeiro. E Zacarias agora profetiza, né? Profetiza, vem como profeta depois do cativeiro, depois que se cumpriu os 70 anos em direção a Jerusalém, na reconstrução do templo. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu. Então, formou uma dupla aí de profeta. Zacarias e Ageu. Contemporâneo também de Zorobabel, aquele líder político, né, chamado governador, porque aí depois dos 70 anos não se ouve mais falar em rei, mas sim em governador, né, um líder político dos judeus que retornaram do exílio, e de Josué, filho de Josadaque e sumo sacerdote. Josué, que era sumo sacerdote e filho de Josadaque. Então esses personagens eram contemporâneos de Zacarias. Primeiro, Ageu, que formou a dupla de profetas que profetizaram nessa época da restauração do templo, após o exílio, com a permissão de Ciro. Zorobabel e Josué. Zorobabel, líder político, e Josué, sumo sacerdote. Então nós podemos entender que o profeta, ele não está, presta bem atenção, o profeta, ele não está excluído da questão política, social e econômica do país, não. Ele tem que estar muito bem conectado. Ele tem que estar bem com o seu network bem conciso, para que quando ele receber a mensagem de Deus, não falar coisa que não esteja dentro da vontade de Deus, para aquela situação política, social e econômica. E vamos até acrescentar o ambiental, do ambiente. Então o profeta, ele não está desconectado. Ele tem que estar conectado. Ele tem que estar conectado. Ele tem que ter conhecimento político, ele tem que ter conhecimento. Não estou falando envolvimento, eu estou falando conhecimento. Estou falando conhecimento. Conhecimento. Ele tem que ter conhecimento político, social, econômico e ambiental. Ele tem que ter. Além do espiritual, que está acima de tudo. Ele tem que estar conectado no mundo espiritual
mas acima sobre esses 4. Estou falando os principais, tem outros, né? Outras áreas, né? A área política, a área social, a área econômica e a área ambiental. Ele tem que estar conectado. Ele não pode estar fora desta. Então, se liga. Se liga nesse profundo, nesse mistério de ser profeta em época de reconstrução. Em época onde Deus se lembra de você. Deus se lembra todos os dias de você. Deus está lembrando de você. Não pense que Deus não está lembrando de você. Deus está lembrando de você. E Deus envia profetas. E o canal Potência de 10 é um instrumento de Deus para profetizar para você. O canal Potência de 10, porque está debaixo da unção do Espírito Santo, está debaixo da orientação, da instrução, da direção do Espírito Santo. Ele que é o diretor geral, ele é o diretor executivo, ele é o CEO aqui do canal Potência de 10, o Espírito Santo. E ele nos usa, o canal, ele nos usa para profetizar para você, para pregar, ou melhor, para ensinar primeiro, pregar, curar e abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus amigos, que Deus abençoe os seus parentes, que Deus abençoe os que estão ao seu lado, que Deus abençoe os seus amigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que tem a chave da vida, da existência e do milagre e da fé. E que a palavra de Cristo habite poderosamente, ricamente e abundantemente em nós, em vós, em você, em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.